Good morning, good afternoon or good evening, não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Hoje vou fazer uma revisãozinha de alguns pontos importantes aí, tá bom? Vamos precisar usar, né, essa plataforma agora, por esse momento difícil que a gente está passando, mas vai ser breve, logo logo nós vamos estar juntos novamente. Nós vamos fazer uma revisãozinha dos pronomes sujeitos, pronomes objetos. Prestem bastante atenção, porque além das regrinhas, vou exemplificar bem e comentar daqueles casinhos que eu sei que vocês agora no 9º ano ainda têm muita dúvida, né? E ainda cometem aí vários errinhos em relação a esses pronomes. Apesar da gente estudar há um bom tempo, tem algumas coisinhas aí que confundem um pouquinho, tá bom? Vamos lá então. Então, primeiro, como que funciona esses pronomes? Primeiro, sujeitos, subject pronouns. Então, eles vão ter sempre a função de sujeito da frase, né? Como são o sujeito, eles vão aparecer sempre antes do verbo da frase. São aqueles pronomes que vocês já estão acostumados desde que comece a estudar o inglês, né? I, you, he, she, it, we, you, they, certo? Em português são os pronomes pessoais do caso reto, né, que a gente fala, os pronomes com função de sujeito, ok? No caso, aqui eu peguei um pronome, I, que todo mundo conhece, mas tem algumas coisinhas aí que a gente esquece bastante. É sempre escrito em letra maiúscula, o pronome I é o I maiúsculo, não importa a posição dele na frase, tá? Sempre maiúsculo. Quando o sujeito for composto, o I deve vir por último. Então, examples, I study English, ou Laura and I study English. Então, o segundo caso aí é o sujeito composto, Laura e eu, né? Eu não posso inverter, não posso falar I and Laura. Sujeito composto, eu sempre vai vir por último, ok? It é outro que costuma ser confundido exatamente por nós não termos exatamente esse pronome no português, né? O it é um pronome neutro, você usa para designar animais, coisas, algumas vezes até lugares, né? Então você precisa desse it. Às vezes ele é traduzido como ele, ela, dependendo da frase, como isso, né? Isto. Mas é importante lembrar que eu não vou estar falando de pessoas. Exemplo, the cell phone is mine. Ou eu troco the cell phone por it. It is mine, ok? They, que seria a terceira pessoa do plural. Não esquecendo que esse they, ele vai ser o plural de todos, do he, she and it. Então, não importa agora se é pessoas, se são animais, se são coisas, estão no plural, they. Example, these books are excellent, but they are expensive. Então, estou falando dos livros, usei o they aí no plural, certo? E os object pronouns? Eles vão ter a função de objeto ali na oração, tá? Eles vão aparecer aonde? Após o verbo. Lembrando que no inglês essa ordem é fixa, né? Não tem a movimentação desse pronome como acontece no português com os pronomes oblíquos, né? Ele é ordem fixa, ele vai vir sempre após o verbo. Quais são eles? Me, you, him, her, it, us, you, them. Um pouquinho para frente vai ter aquela tabelinha, né? Exatamente de equivalência, um pronome sujeito para um pronome objeto, ok? Um exemplo, I love my boyfriend. Vou trocar pelo pronome I love him, porque aí no caso, my boyfriend está tendo a função de objeto, não poderia usar o he, uso him, ok? Aí, a tabelinha que eu tinha falado para vocês, né? Então, olha, para o pronome I, eu uso me, you, o próprio you, para o he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Não, prestando atenção aí, né? O you e o it, você não tem diferença, né? O you, tanto no singular quanto no plural, se mantém o mesmo, tá?
Depois, olha só, comparando aí em exemplos, pronome sujeito e pronome objeto. Ó, Anna loves Pedro. Anna, ela, né? Então aí ela tá tendo a função do sujeito. Troquei por she. Loves Pedro. Pedro, né? Tá tendo a função aí do objeto na frase, então vou usar o him e não o he, ok? Miguel and Arthur are getting a computer. Então, nesse caso, Miguel and Arthur, eles, com função de sujeito. They are getting a computer. Troco a computer por it, né? Que aí tô falando do computador e o it não tem diferença entre pronome sujeito e pronome objeto, ok? Então, a gente também agora termina por aqui essa aula, né? E logo, logo vem mais vídeo, mais material aí para vocês.